contar uma história que há muito aconteceu. Vou falar da manjedoura e um menino galileu. Tudo teve seu começo, meus irmãos, escutem bem. Em um recenseamento na cidade de Belém, vemos José e Maria entre aquela multidão, sem achar hospedaria. Que cruel situação! Em Belém naquela noite o menino ia nascer, sem qualquer preparativo, sem ninguém pra socorrer. Era tempo de inverno, a cidade estava fria. O amado Verbo eterno nasceu numa estrebaria. Não ganhou um agasalho, nem sequer um cobertor. Foi muito humilhado o menino Salvador. Quando Herodes soube disso, muito se enfureceu. Ordenou aos seus soldados: matem o rei dos judeus. De 2 anos para baixo, matem todos os meninos. Eu não quero que se assente no meu trono um mendigo. Mas José foi avisado e fugiu para o Egito, para que fosse comprovado tudo que ficou escrito. Novamente em Belém o menino apareceu. Noutro recenseamento, vejam o que aconteceu. Estava com 12 anos, lá na Bíblia encontrei, e sendo interrogado pelos doutores da lei, tudo ele respondia, causando admiração da grande sabedoria do autor da salvação. Completando 30 anos, o bondoso Redentor pregava o evangelho de perdão, paz e amor. Operava maravilhas, no Jordão foi batizado por seu primo João Batista, o qual foi decapitado. É o santo verdadeiro, água viva, pão do céu. Através do mundo inteiro é o grande Emanuel. Isaías profetizou, tudo se cumpriu. Nada ficou esquecido, nenhum J, nenhum tio. Foi o verbo encarnado para o bem do pecador. Foi morto e ressuscitado, porém tudo consumou. Hoje ele está na glória, o eterno lar amado. Todo dia e toda hora é o nosso advogado. Quando me lembro de Abraão, aumenta a fé. De Daniel me dá vontade de orar. De Sansão me vem a força pra vencer. De Davi para lutar. Quando me lembro de Abraão, aumenta a fé. De Daniel me dá vontade de orar. De Sansão me vem a força pra vencer. De Davi para lutar.
Eu não esqueço do velho Noé, que não perdeu a sua fé e a arca terminou. Eu não esqueço do profeta Eliseu, com a capa que recebeu, o Jordão atravessou. Quando me lembro de Abraão, aumenta a fé. De Daniel me dá vontade de orar. De Sansão me vem a força pra vencer. De Davi para lutar. Quando me lembro de Abraão, aumenta a fé. De Daniel me dá vontade de orar. De Sansão me vem a força pra vencer. De Davi para lutar. Eu não me esqueço de Moisés e de Arão, que tirou a multidão do poder de Faraó. Eu não esqueço Josué, o sucessor, conforme Deus ordenou, ele chegou em Jericó. Se o mar fosse tinta e o céu fosse papel, se cada haste fosse transformada em pincel, tudo seria tão pouco para descrever o amor de Deus que é sincero e fiel. Este amor que excede a todo entendimento, que deu seu Filho que por nós se entregou. Este Deus que eu falo é aquele que tudo criou, é o grande Deus, o grande Deus eu sou. Para descrever o grande amor de Deus, se o mar fosse tinta, em pouco tempo se esgotaria. Se as árvores fossem transformadas em pincéis, acabariam. E se o céu fosse papel, para descrever o grande amor de Deus, para nada chegaria. Porque sublime e enorme é o amor de Deus, excelso amor, amor real, amor eterno e sem igual, que levou teu Filho Jesus a se entregar, imolado foi na cruz, para a humanidade salvar. Ó Deus, como é grande o teu amor, que pelo mundo pecador, teu único Filho deste como Salvador. Este amor que excede a todo entendimento, que deu seu Filho que por nós se entregou. Este Deus que eu falo é aquele que tudo criou, é o grande Deus, o grande Deus eu sou. Quando Jesus foi preso, a Pilatos foi levar perante os homens da lei. Ele foi interrogado. Pilatos falou ao povo de que mal ele é culpado. Não vejo razão alguma para vê-lo condenado. Mas o povo enfurecido gritava num vozerio: nos entregue o prisioneiro,
mentiroso evadiu. Ele disse ser o rei, rei dos reis do mundo inteiro. Vamos açoitar o rei e pregá-lo no madeiro. Pilatos falou assim: vou lavar as minhas mãos no sangue deste inocente que vai rolar pelo chão. Nem toda a água do mar e o sabão do mundo inteiro limpou a mancha de sangue deixada pelo cordeiro. Mas não tive outra saída, embora vendo a razão no homem de Nazaré, que é justo, humilde e bom. Confesso que tive medo da fúria da multidão, condenando o inocente, libertando um ladrão. Para encerrar esta história, quero sua atenção. Não faça como Pilatos, que lavou as suas mãos. Jesus derramou seu sangue para remir nossos pecados. Seguindo a Jesus Cristo, não seremos condenados. Com um pé dentro e outro fora, tu vais seguindo os caprichos seus. Com um pé dentro e outro fora, tu não podes agradar a Deus. Com um pé dentro e outro fora, tu vais seguindo os caprichos seus. Com um pé dentro e outro fora, tu não podes agradar a Deus. Caminho largo vai para o inferno, ainda há tempo de escolher. Caminho estreito é o preferido, seguindo a Cristo nós vamos vencer. Caminho estreito é o preferido, seguindo a Cristo nós vamos vencer. Com um pé dentro e outro fora, tu vais seguindo os caprichos seus. Com um pé dentro e outro fora, tu não podes agradar a Deus. Com um pé dentro e outro fora, tu vais seguindo os caprichos seus. Com um pé dentro e outro fora, tu não podes agradar a Deus. Tua coroa está preparada, ainda há tempo de escolher. Mas se ficares com um pé lá fora, longe de Cristo tu vais perecer. Mas se ficares com um pé lá fora, longe de Cristo tu vais perecer. Senhor, quem são aqueles que vêm sorrindo pelo caminho, cantando alegremente como as aves que vão para o ninho? Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, eu quero segui-los, tu não me deixes ficar sozinho.
já não me serve, a minha alma está soluçando. Senhor, tu não me deixes ficar no mundo sempre chorando. Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, eu quero segui-los, tu não me deixes ficar sozinho. Eu quero também ser um deles, ter felicidade no coração, seguir aquele caminho sem sofrimento e de salvação. Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, eu quero segui-los, tu não me deixes ficar sozinho. Eu vou aonde Jesus Cristo me mandar, o Evangelho ele manda anunciar, e os sinais nós vamos ver. Deste lugar o fogo vai descer. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando, meu irmão. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando, meu irmão. Você deve ao Senhor obedecer. Quem aceitar Jesus, de novo vai nascer. Em sua vida Ele vai operar. Vinde a Jesus, Ele vai te libertar. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando, meu irmão. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando, meu irmão. A trombeta muito em breve tocará, e os escolhidos do Senhor vão se alegrar, e a igreja reunida subirá, de vestes brancas com o Senhor vai encontrar. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando, meu irmão. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando, meu irmão. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus. Não olhes para o homem, meu irmão. Não olhes para o homem, meu irmão. Você deve olhar para Jesus Cristo e tê-lo dentro do seu coração. Tem crente que clama por Jesus Cristo, a gente nota que ele clama com ironia. Ele abraça e ora com a gente, e no fundo é pura hipocrisia.
Tem gente que está no Evangelho, lê a Bíblia, mas não é perseverante. Está pegado às coisas materiais, e no Evangelho ele é só comerciante. Não olhes para o homem, meu irmão. Não olhes para o homem, meu irmão. Você deve olhar para Jesus Cristo e tê-lo dentro do seu coração. Muitos pastores fundam denominações para levarem uma vida heroína. Ilude o povo com as orações da cura, e atrás da Bíblia vendem a cura divina. Todos os homens que andam enganando o povo com falsa cura e falsa libertação, tem muitas contas para acertarem com Deus, pois de Jesus receberão condenação. Não olhes para o homem, meu irmão. Não olhes para o homem, meu irmão. Você deve olhar para Jesus Cristo e tê-lo dentro do seu coração. Muitos dizem que amam Jesus Cristo e que ama o seu irmão também, mas no fundo o que ele tem é egoísmo. Está de olho nos bens que o irmão tem. Você deve olhar mais para Jesus, e para o homem você nunca deve olhar, pois Jesus Cristo veio com a nobre missão, desceu da glória e morreu para te salvar. Não olhes para o homem, meu irmão. Não olhes para o homem, meu irmão. Você deve olhar para Jesus Cristo e tê-lo dentro do seu coração. Madeira, 3 pregos e um martelo, conta a história verdadeira de um homem tão sincero. Tinha tudo a seu favor, o poder do Pai das mãos, mas deixou elas pregadas pra vencer a tentação. Filho de Maria e de José, o carpinteiro foi o rei dos judeus e do mundo inteiro. Filho de Maria e de José, o carpinteiro foi o rei dos judeus e do mundo inteiro. Foi julgado
sendo injuriado, ele nada reclamou. Foi levado até o Gólgota como ovelha ao matador. Filho de Maria e de José, o carpinteiro foi o rei dos judeus e do mundo inteiro. Filho de Maria e de José, o carpinteiro foi o rei dos judeus e do mundo inteiro. Muitos anos se passaram, este homem não morreu. Vive em todos os corações de quem acredita em Deus. O seu nome é venerado com amor e gratidão. É a luz que ilumina o caminho do cristão. Filho de Maria e de José, o carpinteiro foi o rei dos judeus e do mundo inteiro. Filho de Maria e de José, o carpinteiro foi o rei dos judeus e do mundo inteiro. Sim ou não, sim ou não, deve ser a palavra do cristão. Sim ou não, sim ou não, deve ser a palavra do cristão. A verdade sim, a mentira não, deve ser a palavra do cristão. A verdade sim, a mentira não, deve ser a palavra do cristão. Sim ou não, sim ou não, deve ser a palavra do cristão. Sim ou não, sim ou não, deve ser a palavra do cristão. Santidade sim, no seu proceder, é assim que o cristão tem que viver. Santidade sim, no seu proceder, é assim que o cristão tem que viver. Sim ou não, sim ou não, deve ser a palavra do cristão. Sim ou não, sim ou não, deve ser a palavra do cristão. Alegria sim, a tristeza não, esta deve ser a vida do cristão. Alegria sim, a tristeza não, esta deve ser a vida do cristão. Sim ou não, sim ou não, deve ser a palavra do cristão. Sim ou não, sim ou não, deve ser a palavra do cristão. Alegria sim, a tristeza não, esta deve
faziam do mestre uma brincadeira. Chegando no alto do monte, não foi descansar. Deitaram o mestre no madeiro e começaram a pregar. Hoje intercede por nós, hoje intercede por nós. Ele está sentado à destra do Pai. Ai de nós se Jesus não tivesse morrido, suportando todas as afrontas do maligno. Bateram, cuspiram em seu rosto, ele nada falou. Qual cordeiro mudo foi ao matador. Hoje intercede por nós, hoje intercede por nós. Ele está sentado à destra do Pai. O meu Jesus numa cruz foi crucificado. Morreu pelos meus e também por seus pecados. Morreu, ressuscitou e foi para o céu. Hoje está sentado à destra do Pai. Hoje intercede por nós, hoje intercede por nós. Ele está sentado à destra do Pai.